Peça Mídia apresenta... Bem-vindos a mais um programa Saúde e Companhia. Nós vamos falar hoje no programa Saúde e Companhia sobre o nosso meio, sobre o nosso espaço, a relação saudável com esse nosso espaço coletivo. Fica aí que nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Para você que chegou agora, nós estamos falando da relação saudável com o nosso espaço, com o nosso espaço coletivo, né? Nós estamos nos perguntando o que estamos fazendo, o que estamos permitindo que se faça com a nossa terra, com a nossa cidade, com a nossa Manaus. E para conversar sobre isso, nós já temos aqui o nosso colaborador, os nossos colaboradores, o arquiteto Marcelo Barbosa e Cirrame Cruz. E o nosso convidado especial de hoje é o super secretário Rafael Assayag, que assumiu a Secretaria Especial de Requalificação do Centro. Então, secretário, muito prazer, obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui então conversando sobre a nossa terra, a nossa cidade. Nós gostaríamos de conversar o que já está sendo trabalhado, né, nesses 100 dias da nova administração, o que o senhor pode destacar como seu trabalho e o que cada um de nós, né, habitantes dessa cidade, pode estar contribuindo para esse trabalho que é tão importante para toda a cidade de Manaus. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês, um prazer participar do programa. E eu acho que é um canal fundamental da gente ter esse diálogo com a população, a gente conseguir realmente apresentar os projetos da Prefeitura, apresentar os projetos da Secretaria, integrar a sociedade, porque sozinhos, só o governo, só a Prefeitura não vão conseguir alcançar os objetivos que foram traçados. A questão do centro de Manaus é uma questão extremamente complexa, é uma questão que envolve uma gama de secretarias, é uma questão que envolve a comunidade que ali reside, não só, mas também a comunidade que frequenta o centro a trabalho ou por lazer, é onde está concentrado o patrimônio histórico mais rico da cidade de Manaus, que sai ali na área da Manaus Moderna. É um dos pontos de entrada da cidade de Manaus, do roadway, através do transatlântico, dos turistas que vêm de fora. Enfim, o centro de Manaus é um ponto da cidade fundamental para a gente conseguir requalificar a vida em Manaus inteira. Para isso, o prefeito Arthur Virgílio tomou uma decisão, ao meu ver, muito correta, de concentrar numa única secretaria a articulação de todas as ações que a prefeitura pretende fazer naquela área. Sejam elas de tratamento de lixo, da melhoria do trânsito, da questão da melhoria do meio ambiente, das árvores, do som naquela região, da questão da qualidade de vida dos moradores daquela região, da parte cultural, da parte do patrimônio histórico, enfim. Isso deu realmente uma força muito grande para a Secretaria e, ao mesmo tempo, uma pressão muito grande na Secretaria, de maneira que ela precisa se integrar às demais secretarias da gestão para conseguir fazer essa mudança. Esses 100 dias foram fundamentais para a gente construir essa visão da Secretaria do Centro, para a gente estruturar a Secretaria, para a gente fazer uma coleta de informações do que haveria de projetos, tanto na Prefeitura de Manaus,
quanto no governo do estado e na iniciativa privada, para a gente direcionar as nossas ações ao longo dos 4 anos da gestão Arthur Virgílio. Além disso, nós promovemos pequenas mudanças em pontos muito críticos e muito caros para a cidade de Manaus. O relógio municipal é um ponto muito simbólico para a cidade. Então o relógio vem sendo recuperado, nós conseguimos fazer uma liberação do entorno do relógio e nós conseguimos fazer um projeto para aquela área que vai ser desenvolvido agora no segundo semestre, no verão, para a gente poder requalificar aquele trecho de Manaus. Enfim, tem várias ações para falar também, mas esse momento de resgate do centro eu acho que foi o mais importante nesses 100 dias. Essa questão do revigorar, né? Utilizar o espaço adequadamente, né, Rafael? Você estava falando do relógio, o espaço urbano vem sendo mal utilizado, né? Utilizado inadequadamente. Então, a gente acredita que na tua secretaria possa ter essa reorganização, né? A questão dos usos desse espaço adequadamente em relação aos acessos, em relação a esse trabalho do comércio nas calçadas e tudo isso. Porque a gente vê o patrimônio histórico, um patrimônio riquíssimo. Nós somos o maior acervo de Art Nouveau, né, do Brasil, onde o ecletismo também na nossa arquitetura do norte é riquíssima e a gente vai vendo isso aos poucos perder a sua identidade, né? Como é que isso funciona no centro? Como é que você está procurando resolver esse levantamento? Quais são os gargalos encontrados, né? Bom, Marcelo, muito interessante essa questão. Nós estivemos numa reunião agora no mês de março, na verdade foi final de fevereiro, lá em Brasília. O prefeito Arthur Virgílio reuniu uma comissão de secretários e nós tivemos uma reunião na sede nacional do IPHAN e fomos defender lá a questão do projeto de Manaus no Parque Cidades Históricas. E quando nós chegamos lá com o prefeito, o IPHAN nos recebeu da seguinte forma: olha, são 44 cidades que estão pleiteando recursos, então provavelmente vocês vão apresentar projetos e nós vamos cortar alguns projetos, alguns planos de ação em Manaus. Mas apresentem que a gente vai ouvir. E nós reunimos todos os projetos que existiam da gestão anterior, enfim, e levamos e apresentamos os projetos que foram desenvolvidos naqueles poucos 50 e poucos dias, 60 dias de gestão. E levamos para o IPHAN e o IPHAN falou o seguinte: bom, vocês têm mais projetos? Porque não basta só esse. A cidade de Manaus é muito importante para o patrimônio histórico nacional, para a gente achar que só esses projetos atendem. Nos tragam mais. Então, é muito clara essa percepção, não só local, mas nacional, da importância do patrimônio histórico de Manaus. E a gente mobilizou todas as secretarias, o IPHAN deu mais prazo para a gente poder incluir outros projetos para fazer a requalificação do centro de Manaus. Tá. Isso é uma questão fundamental. Essa questão do uso do espaço urbano, em relação à nossa Avenida Eduardo Ribeiro, o entorno dela, né? Como é que funciona hoje a relação do comércio, do livre comércio que existe e que é uma questão informal, mas existe o problema. Como é que está lidando com essa situação? Na verdade, a questão do comércio informal, do comércio de camelôs no centro, é o ponto-chave, na verdade, é o ponto de inflexão desse processo. Hoje não existe nada mais visível para a sociedade quanto ao descontrole do centro, a desorganização do centro, do que a questão do camelô. O camelô passa uma imagem hoje de um centro favelizado, porque o camelô, para ele exercer a atividade dele como é atualmente, ele precisa ter aquelas lonas que envolvem a barraca, lonas que cobrem as ruas, o compensado que protege a barraca à noite dele. Enfim, o centro está numa situação muito complicada mesmo, muito complexa nessa questão do comércio informal. Isso implica no uso inadequado da calçada, não permite o trânsito de pedestres pelas calçadas. Isso impacta no uso inadequado das vagas de estacionamento, porque você para o carro, você não consegue abrir a porta do carro, porque no meio-fio tem uma barraca de camelô que está tapando. Isso impede que façam uma requalificação das árvores do centro de Manaus. A gente não pode plantar árvores no centro de Manaus, porque o local onde quer plantar estão as barracas de camelô. A gente não pode enterrar a fiação
aérea que polui o patrimônio histórico, porque onde vai passar a fiação hoje tem barraca de camelô. Agora, secretário, uma mudança de visão no sentido de que, ao invés de ser prefeitura versus camelôs, né, se consegue mudar essa visão para uma parceria, eu acho que seria o grande caminho para iniciar essa transformação. Sim. Talvez uma iniciativa de empreendedorismo em relação a esses excluídos, né, para trazendo essa inclusão. Eu acho que não seria esse um caminho? Com certeza. Na verdade, eu vou além. Na verdade, isso não é um objetivo, isso já é uma constatação, é uma realidade. Os camelôs dialogam com a gente permanentemente, eles fazem parte do desenvolvimento desse projeto. A grande maioria deles apoia a ideia de sair das ruas. O camelô na rua está exposto à violência, ele é extorquido, muitas vezes até por funcionários da prefeitura, que efetivamente sabem de uma atividade regular que ele exerce e aí tomam o dinheiro dele. Ele está sujeito a doenças, ele está sujeito a um câncer de pele, que é altíssima incidência pela exposição ao sol que eles estão lá. Ele está sujeito a uma leptospirose pela convivência com os ratos, porque não tem como ter higiene num ambiente onde tem uma alimentação inadequada ao lado de uma barraca seca de camelô, sem nenhuma tratativa. Eles estão expostos à malária, à dengue, a toda uma série de doenças de vetores que estão expostas àquela água parada nos cantos. E o camelô tem consciência disso. Tem muito camelô hoje que fala para mim, secretário, doutor, como alguns chamam, eu chego na minha faculdade e não se enganem, já tem muitos camelôs que têm essa percepção que não podem ficar lá mais muito tempo e fazem faculdade. Mas eles falam, eu saio daqui da banca, vou para a faculdade e chego na minha faculdade, sento do lado da minha colega, que é funcionária de um escritório. E ela está limpinha, está organizada, está cheirosa, e eu chego nesse estado deplorável. Olha que vergonha para mim, secretário. No momento que nós formos para um shopping popular ou para uma galeria popular, eu vou ter dignidade de sentar ao lado da colega e me sentir bem. Ele vai deixar de ser camelô para ser microempresário. É claro que essa opinião não é única. Existem 2.000 camelôs e existem 2.000, cada cabeça uma sentença. Existem 2.000 correntes de pensamento. Mas a corrente majoritária nesse momento já é uma conscientização. E muitos falam, doutor, foi muito bom ser camelô, mas a cidade está feia, né? Chegou o momento da gente organizar. É com esse que a gente conta. Ok, então nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia e estamos conversando agora sobre a questão dos trabalhadores informais do centro, os camelôs. O que o senhor pode destacar com o seu trabalho? Pois é, a questão que nós temos em relação aos camelôs é que, primeiramente, já no início da gestão, nos primeiros dias de gestão, nós fizemos um contato com o IBGE e com o SEBRAE para que nos apoiassem numa pesquisa do camelô, para saber quem é quem no camelô. Entre os camelôs tem muita gente infiltrada, existem agiotas infiltrados, existem comerciantes que despejam suas mercadorias sem nota fiscal ali, existem redes, camelôs que dispõem de redes de bancas ali também, existem estrangeiros atuando naquela área, enfim, existe uma gama de pessoas que não é propriamente que se diga que é o camelô tradicional, o camelô que subside há muito tempo daquilo, que sobrevive daquela atividade. Esses não são bem-vindos. Os estrangeiros são muito bem-vindos, mas não nessa atividade de camelô. Podem ir para o comércio real, efetivo, formal, ou para a construção civil, para outras atividades, mas não para ser camelô. O camelô é um problema social, é um problema econômico, e aí a gente tem que encarar que quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, não é isso? Então, primeiramente, para aquelas pessoas que são da nossa terra, que têm essa necessidade, essa demanda de sobreviver lá. Muito bem. Esse levantamento do IBGE e do SEBRAE tinha a função de ser isento, tem a função de não ter nenhuma interferência política, nenhum pedido de A, B ou C para que se tire alguém ou se inclua alguém. E ele está sendo finalizado agora nesse mês de abril. Então a gente vai ter um panorama real do que está acontecendo. Quantos são, de onde vêm, qual é a atividade que eles exerciam antes, aonde moram, de quem eles são filhos, de quem eles são pais, de quem eles são irmãos. Se tem alguma outra profissão e assim por diante. Posso te adiantar alguns números. Pelos números que tive acesso, pelo menos 5 engenheiros, 6 advogados, 1 arquiteto, 9 administradores. Esses são os números preliminares, não fechados,
são camelôs. E continuam na atividade do camelô mesmo tendo curso superior. A gente tem que saber dessas pessoas por que elas fazem isso. Porque se elas não podem migrar, em que a prefeitura pode ajudá-las a exercer suas profissões e desocupar as ruas, que é uma coisa que prejudica a sociedade. Um engenheiro para nós é muito mais importante nesse momento do que um camelô, prejudicando o trânsito das pessoas. Então é essa linha de ação que a prefeitura vai fazer. Agora, a solução definitiva dos camelôs passa pelos shoppings populares e pelas galerias populares. Hoje eu já tenho em mãos, praticamente pronto o projeto, de um shopping popular no centro e de pelo menos 2 galerias populares no centro para a gente poder alocar esses camelôs, deixando de ser um comerciante de rua e migrando para ser um microempresário. E fora isso, nós não podemos colocar todos os ovos na mesma sacola, isso eu aprendi com a minha avó. Então o que a gente faz? A gente tem um projeto intermediário, temporário, para a gente deslocar os camelôs das ruas, das calçadas e das praças onde estão, para permitir que já nesse verão de 2013 a gente minimamente consiga fazer uma reforma no centro e consiga ter, no ano que vem, na Copa do Mundo, um centro de Manaus com dignidade para receber os turistas. Esse é o nosso deadline, esse é o nosso tempo de avaliação e é assim que a Prefeitura de Manaus está agindo. Secretário, como moradora do centro desde que eu nasci, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, né? E assim, como esportista, eu já andei muito de bicicleta ali pelas ruas do centro. Eu queria saber se no seu projeto, estará contemplada as ciclovias, porque inclusive já fui até vítima, já fui empurrada da rua por uma Kombi, imagina. Então, e também gostaria de saber com relação ao paisagismo, né? Porque a gente acaba viajando, vendo que as cidades realmente levam muito em consideração isso, e nós temos plantas exóticas maravilhosas, resistentes, bonitas, entendeu? E eu sinto falta desse embelezamento no centro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, em relação à questão das ciclovias, a gente entende que é uma demanda, e uma demanda justa e necessária, a questão do uso da bicicleta como meio de transporte no centro. Ele já existe hoje, mas ele existe de uma maneira, eu diria que até periférica, até um pouco discriminada. Se você perceber, em alguns pontos do centro existem aquelas redes de distribuição de garrafões de água, de bebidas, de gás, etc., que são feitos por meio de triciclos, né? Aquelas caixas metálicas. Agora, é mal feito, transitando entre os ônibus e carros, sofrendo esses acidentes, como você falou, são discriminados, eles arranham os carros. Então é necessário essa segregação realmente. Aqui está o espaço da ciclovia, aqui está o espaço das bicicletas e aqui está o espaço dos veículos. Isso faz parte do projeto, sim. Especialmente naquele day after, que a gente chama, né? No dia seguinte, quando nós conseguirmos fazer a recuperação de algumas calçadas, quando nós fizermos a realocação dos camelôs, nós vamos abrir aqueles espaços, principalmente naqueles calçadões, da Marcílio Dias, Guilherme Moreira, Doutor Moreira, Teodoreto Souto, Beco do Comércio, enfim. Aqueles calçadões eles estão prontos, se você perceber. No meio do calçadão tem uma faixa que é voltada para ambulâncias e para os bombeiros. Essas faixas não são utilizadas todos os dias, não é todo dia que tem incêndio, aliás, a gente gostaria que não tivesse nunca. Então, aquelas faixas, naturalmente, elas estão prontas para fazer todo o sistema de transporte do centro, a distribuição do centro de água e de bebida, e mais do que isso, os guardas municipais que andam no centro a pé, eles podem e deveriam andar de bicicleta, eles têm um deslocamento mais rápido. Nós temos a questão do recolhimento de lixo, e aí tem um projeto muito interessante em que não há uma única bicicleta de uma pessoa pedalando, mas de 2, porque elas carregam aquele espaço atrás, que são até 300, 400 quilos, fica muito pesado para uma pessoa só. Então são as bicicletas verdes, literalmente elas são verdes mesmo, para fazer o recolhimento do lixo do centro, da retirada dos papelões recicláveis, etc. A gente entende que é necessário sim ter a participação dos arquitetos, dos paisagistas naquela área, em várias áreas, de maneira que o turista, quando ele entre na cidade, ele visualize um tapete de entrada que o convide a entrar na cidade. Hoje ele olha lá, depois que ele sai do roda, que ele olha a Praça da Matriz e tem vontade de voltar para o navio e ficar os dias que ele estava em Manaus lá dentro. Isso tem que mudar, né? Essa questão das plantas, essa questão da iluminação pública,
O projeto de luminotécnica no centro tem que ser efetivo, real e está sendo desenvolvido. Né? A questão dos canteiros, não só dos jardins, mas também dos chafarizes, na questão dos espelhos d'água do centro, que tem que existir, tem que voltar a ter. Manaus tem que voltar a ser a cidade de sorriso, não é mais. Inclusive, secretário, eu justamente moro ao lado do Prosamin. E assim, quando eu me mudei para lá, eu achei tudo muito bonito. E hoje em dia eu vejo que foi deixado de lado. Eu acho que é necessário ser feita uma conscientização com a população, como utilizar essas áreas. E os quiosques que estavam prontos nunca foram utilizados, entendeu? Para se comercializar qualquer tipo de coisa. E assim, você tem algum projeto, alguma coisa com relação a essa conscientização e o aproveitamento e a manutenção desses espaços? Sim, a questão do Prosamin, o Prosamin é do governo do estado, né? Ele desenvolveu o projeto, fez aquela recuperação, uma obra importante, relevante, que não é característica da gestão Arthur Vigílio e de nenhum de nós desmerecer aqueles bons serviços que foram prestados por outros governantes, sejam eles aliados ou adversários. As boas obras têm que permanecer e o que for ruim tem que ser retirado mesmo do processo. O Prosamin é uma obra importante. Aquele Prosamin a que você se refere ainda não passou por controle da prefeitura. É até uma demanda do governo do estado que ele seja recebido pela prefeitura, mas tem questões contratuais, existe uma questão orçamentária da prefeitura. A prefeitura recebeu um caixa muito baixo, uma situação muito deteriorada mesmo. Então a prefeitura não pôde, por questões técnicas, administrativas e financeiras, ainda não pôde receber as obras do Prosamin. Agora eu entendo que aquela área é uma área muito degradada, realmente já em pouco tempo. Os quiosques estão pichados. Você não tem mais nem grama lá. Não tem grama, tem mato crescendo, danificados. E isso, como ainda está em poder do governo do estado, o governo, não tenho dúvida, o governador Omar Aziz é uma pessoa muito conhecedora da área também, participou do projeto do Prosamin intensamente, ele está atento a isso. A gente tem ano que vem Copa do Mundo, o espaço tem que estar digno, isso vai ter que ser feito com certeza. A questão da conscientização pública é fundamental para nós. Isso parte desde a questão da retirada do lixo de moradores, mas não somente. Né? A pessoa quando anda no centro não pode jogar, no centro não, na cidade inteira. A prefeitura está fazendo um projeto de novo mobiliário urbano, em que as lixeiras sejam bonitas, sejam integradas àquele paisagismo, conversem, e com isso não haja degradação à lixeira. E aí tem que ter o sistema de manutenção permanente para retirar aquele lixo, porque quando a pessoa coloca a mão naquela lixeira atual, ela suja a mão, ninguém usa, prefere jogar no chão. E, consequentemente, também, quando usa, a lixeira está entupida de lixo até a boca. Isso que eu ia comentar. Ninguém vai jogar. Realmente, tem que ver também a questão do uso real, né, da praticidade, porque realmente você colocar a mão. Eu confesso, olha que eu sou uma pessoa que eu não gosto de jogar ali, não jogo, eu vou, guardo, vou no meu carro, na lixeirinha do carro, mas eu não vou botar minha mão ali naquela coisa toda suja, aquela boquinha toda suja. Então tem que ter, é uma questão de saúde, tem que ter realmente uma visão. Secretário, por que não fazer um concurso para a população fazer o desenho das próximas lixeiras, para haver essa maior participação da população? Fazer um concurso aberto, alguma coisa nesse gênero? Sim, seria ótimo, é uma ideia muito bacana, muito importante, a democratização é importante. Agora a gente tem um projeto de curto prazo, e o projeto de curto prazo já existe, não tem por que ser discutido. Há um projeto do governo do estado, do Dr. Roberto, que é muito bem sucedido na questão da Praça da Polícia, no entorno do Teatro Amazonas, que nós já temos lixeiras adequadas colocadas ali, já temos cabines telefônicas adequadas, já temos bancas de revistas adequadas. Então, um estudo que da implantação deu certo, sim, né? Dali já dá o start para o resto da cidade. Exato. E criar essa imagem novamente da cidade, ser convidativa a nível de turismo, né? Uhum. Para que o turista veja a nossa cidade com os olhos bonitos e que nós, da cidade, possamos retornar ao centro. E o plano diretor, à medida que você torna um centro um lugar agradável para se morar, e ele vai voltar a ser, eu não tenho a menor dúvida disso, posso afirmar para vocês, quando o centro voltar a ser um local adequado, e o plano diretor tem muita importância nesse ponto, a gente vai fazer as pessoas virem ao centro comprar e vai querer que as pessoas permaneçam no centro. Por que a Ponta Negra hoje tem prédios tão caros e tão bonitos? Porque as pessoas vão a Ponta Negra, acham bonito e gostam de ficar lá.
E aí, com isso, o preço dela aumentou, o preço da Ponta Negra, e virou um local de altíssima disputa comercial para ver quem que lança empreendimento lá. O centro tem que ter o mesmo perfil. Ele não pode verticalizar? Ele não pode. O centro tem um gabarito de 4 andares e eu, pessoalmente, acho que isso não pode mudar nunca. Deve ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. Inclusive, ele está tombado hoje. Ainda não está oficialmente tombado, mas a gente já respeita esse tombamento preliminar que o IPHAN fez, de manter o gabarito de 4 pavimentos. Só que o centro, aquelas casas antigas que hoje estão desabando, que estão abandonadas, ou que viraram prostíbulos, ou viraram outras coisas, elas podem ser reconquistadas e podem ser recuperadas. Nós podemos sim, por que não, fazer lá incubadoras de empresas de designers, incubadoras de escritórios de arquitetura dos arquitetos recém-formados, e eles podem ter lá os seus escritórios no centro, ateliês, e em cima ter um loft para eles residirem e trabalharem lá. Por que não desenvolver softwares, desenvolver aplicativos de celular, aplicativos de tablet, criar uma rua, olha, essa aqui é a rua da economia criativa, aqui é que são desenvolvidos as logomarcas das empresas, e que tenha lá um ciclo de designers, que ele vá lá recém-formado e possa residir durante 3 anos, subsidiado pela prefeitura. Por que fazer não um zoneamento, isso? Né? Com isso você atrai cérebros, você atrai pessoas que estão lá ajudando a pensar o centro, ajudando a requalificar o centro, se comprometendo a melhorar a qualidade de vida do entorno. Eu acho que essa é a visão, pelo menos, de tudo que a gente dialoga com as diversos grupos da sociedade organizada. Essa é a visão que a gente tem para o centro. E quando a gente fala na revisão, quando é que você acha que a gente teria essa revisão acabada do plano diretor? Como é que está o andamento na tua concepção, nas tuas informações? Esse é um assunto muito caro para o arquiteto Roberto Moita. Moita, quando participou comigo na transição, colocou essa questão do plano diretor como uma das prioridades dele. Acho que o Moita pode dar até mais informações sobre isso. Agora, uma coisa que eu dialogo muito com o Moita é essa questão não só do centro, mas do entorno do centro. Nós temos bairros como Aparecida, que são bairros eminentemente residenciais e que tem tudo para fazer ter uma qualidade de vida excelente na Aparecida. É um bairro tranquilo, com um patrimônio histórico belíssimo. Pois é, a Cachoeirinha é outro ponto que eu vou já falar, mas a Aparecida está de frente para o rio. Por que não fazer uma orla de frente para o rio, de maneira que as pessoas vejam o rio, não a cidade voltada interação. De costas, né? Não voltada de costas. Um dos pôr do sol mais lindos, né, que eu já vi aqui em Manaus, foi na Aparecida. Na Aparecida. No final da 7 de setembro tem um ponto maravilhoso que a gente está trabalhando muito em projeto lá. A questão da Cachoeirinha, que a Sirrami falou. Cachoeirinha é um bairro planejado, um bairro grande, com ruas largas, paralelas, que você tem condições de fazer uma verticalização maior ali, muito mal explorada nesse ponto. Você tem prédios térreos de 2 andares, quando você tem uma caixa viária que te permitiria fazer uma verticalização maior. O fluxo desses carros, né? Infelizmente a gente vê o Parque 10 com uma densidade demográfica altíssima e sem esse traçado urbano que dê a fluidez, né? Transformando até a parte viária num grande conflito. Sim. Então eu acho que existe aí um grande estudo da prefeitura para viabilizar nessas áreas novas implantações, né? Eu iria além até. A questão da Cachoeirinha, você não precisa ir de carro. É um ponto que você tem meio caminho entre o centro e o distrito industrial. E aí se integra o projeto da ciclovia, você pode fazer um deslocamento a pé em alguns casos, você pode fazer um deslocamento em que você passa pouco tempo no ônibus para chegar no centro, ônibus, micro-ônibus, etc. Você tem outros sistemas de transportes que a prefeitura tem estudado, como o VLP, que é o veículo leve sobre pneus, que é uma proposta de uma empresa de se instalar em Manaus e usar o centro como showroom dela. Enfim, a gente tem vários projetos para o centro. Agora a gente não pode também ficar na teoria. A gente tem que começar a implementar esses projetos e o foco viável, da Secretaria é isso, selecionar qual é o melhor projeto, este, fechar e correr para implantar. De uma forma sustentável, né, Rafael? Sem dúvida. Ok, secretário. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, mas o assunto é vasto, é riquíssimo. Os trabalhos que você está realizando, a gente já pode perceber algumas coisas que está indo ao centro e vamos perceber mais ainda, né, nos próximos meses. E queremos deixar aqui a porta aberta para a gente estar discutindo. O nosso programa fala de saúde, mas nós
falamos da saúde também, da relação saudável com o espaço, né? Da questão da sustentabilidade, e todo o seu trabalho está envolvido com isso, né? Na melhoria da qualidade de vida para todos nós aqui de Manaus. E aí, quero deixar então o programa aberto, né? Para que tenhamos outras oportunidades de estar conversando sobre esses assuntos. E lembrar também a você que está nos assistindo, que não depende só, né? A gente está vendo aqui o esforço que essa nova administração está realizando em relação a efetivar uma mudança e melhoria efetiva de qualidade de vida, mas isso vai depender do esforço de cada um de nós, né? No trato que a gente tem com o nosso espaço, com a nossa terra, com a nossa cidade, né? Como que a gente trata a questão da limpeza, né? Como que a gente trata a questão do lixo, né? Como que a gente trata a questão, a gente se comporta no trânsito, né? Também são várias situações, e como que a gente pode contribuir e se envolver em relação a esses projetos que estão sendo desenvolvidos, ok? Então nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. De volta com o programa Saúde e Companhia. Estivemos aqui com o secretário Rafael Assayag, que deu aqui um show de profissionalismo aqui, com os projetos que estão em andamento já, né? E você estava até comentando aqui, Sirhami. Exatamente, nós desejamos todo sucesso a ele, né, nessa empreitada, e nós colocamos, né, Marcelo, à disposição da Prefeitura e da sua Secretaria. É isso mesmo, parabéns para o Rafael pelo trabalho, e a gente deseja essa sorte à cidade, ao centro. A cidade de Manaus, né? E nós, no programa Saúde e Companhia, estaremos em outros momentos falando sobre a relação saudável com o espaço, com o nosso espaço coletivo, né? Nossa terra, a nossa cidade, a nossa Manaus, e estaremos aqui à disposição não só para recebê-lo novamente, como também o Dr. Roberto Moita, que já fica aqui o convite no ar, né? Para que venha também conversar sobre o plano diretor da cidade, a revisão do plano diretor, tão importante também para essa melhoria de qualidade de vida, ok? Então, gente, nós estamos terminando então mais um programa Saúde e Companhia, desejando a vocês uma semana com muita saúde.